Aí, o que acontece? O problema quando ele chega ali, isso daí dá um choque nos alunos, por quê? Porque mexe com uma coisa mais profunda. Não cabe aparência, é desmantelado o esquema da aparência, quando ele fala vencer aqui é a chave para vencer lá fora. Só que, assim, vocês vão ter que cair na real, vocês vão ter que lidar com as regras, vocês vão ter que assistir a aula, você não pode aparentar que está assistindo a aula, vocês vão ter que sentar na frente, não tem como aparentar que está sentando na frente, vocês vão ter que ter boas notas, não tem como aparentar boa nota. Você pode aparentar boa nota, se engana alguém no corredor da escola, você tem boa nota. Mas o professor, o coach, tem acesso à nota. Então você não pode viver de aparência, já não dá mais para viver de aparência. Cai por terra. O que acontece? Eles começam a se desorganizar e se desesperar. Aí começam a insultar o técnico. Você está pensando que é quem? Seu engravatado, não sei o quê. Aí começa. Quando entra esse. Isso é importante, tá, gente? O simples. Façam isso que vai dar naquilo. Se vocês lidarem com as regras, vocês vão conseguir. Vencer aqui, a chave para vencer lá fora. É um conceito simples. Mas não por ser simples, ele é fácil. Aí entra medo, aí entra receio, aí entra desespero. Qual desespero? Pô, eu vivo da aparência. Eu espero por mim mesmo. Eu não espero em nada. Se eu perco a aparência, eu perco tudo. Quem você pensa que é, vou dizer o técnico, né? Quem você pensa que é para tirar a única esperança que eu tenho? Quem você pensa que é para dar suporte para a minha vida? Porque aquilo ali é a vida deles, não é um esportezinho. Não é uma partida que eles vão jogar apostando no técnico. Eles vão ter que apostar a vida. Então é muito mais. As desculpas começam a brotar. Eu vou falar dessas desculpas ali na frente, mas começam as primeiras reações. Então, gente, como não é um debate, uma questão ali que cabe argumentação, vem um desespero, vem uma reação, eu sempre vou sugerir a vocês, na medida do possível, principalmente em situações de estresse, de confronto, situações difíceis, evitem as reações, procurem sempre as reflexões, tá? Salvo quando for algo urgente, você precise reagir, que a sua vida esteja em risco, você não tenha tempo para pensar, mas em um bate-boca você pode não responder naquele momento, tá? Nesse momento ali ninguém estava sendo obrigado a responder imediatamente, ninguém pediu tempo. Eu posso ter um tempo para eu pensar, ninguém cogitou isso, tá? Então começou a reação. Que reação? Insulto ao próprio discernimento do técnico. Quem você pensa que é e tal? O técnico está se perdido ali, negão engravatado, a ofensa, ou engravatado como se ele, assim, como se ele fosse aparência. Tá engravatado, tá achando que é alguém só porque tá de gravata. Tipo, quem você é? O que você tem para que eu possa confiar em você? Você só tá de gravata para mim, eu não tô vendo nada. Eu não vejo além da tua aparência. Então, só que isso não é colocado de uma forma sadia, salutar, ou ainda uma maneira que eu esteja preocupado em resolver o problema da minha vida. Eu estou requerendo o problema da minha vida de volta e eu renuncio entregar para uma certa pessoa de antemão ali, porque quem a pessoa pensa que ela não é boa o suficiente, que ela não é nada para mim. Mas eu não procuro saber. Essa pergunta, quem você pensa que é, não é uma pergunta honesta em que eu quero vir a saber para ver se eu posso depositar. Não tenho essa consciência do que está em jogo, tá? O grande lance ali, a grande questão é que a simplicidade caminha junto com uma certa verdade. Tem uma verdade na simplicidade que ela não é uma verdade absoluta, tá, gente? Eu sei que isso é um problema filosófico, mas é um problema também para a expressão aqui. Mas essa simplicidade não dá margem para justificativa, tá, gente? Essa simplicidade de que
ou você segue as regras ou você está fora, não permite que você dê uma desculpa para ter uma nota baixa. Você tem que encarar a responsabilidade. Se não for encarar a verdade, pelo menos a responsabilidade mediante aquilo ali. Que a tua nota está baixa, de que você não chegou no horário, de que você está na frente, que você não comparece à aula, tá, gente? E aí também tem uma questão, olha só que legal, para a gente poder dar sequência, e eu já ter falado com vocês sobre a responsabilidade do próprio caminho. Ninguém, no vestiário, são um conjunto de individualidades, certo? Na hora do vestiário ali, quando convém, tipo assim, você não fez e tal. Aí novamente, agora quando é hora ali de chegar e né, eu sou o cara, eu posso, ninguém responde por si. Nesse momento, o que eles falam ali? Deus não fez nada por nós, não. Se você é um pastor, que Deus não fez nada por nós ou por esse bairro. Deus não fez nada por esse bairro aqui, não. E vocês sabem que durante o decorrer do filme vão aparecer outras falas dos pais, da diretora, de que é assim mesmo, sempre foi assim, de que eles não têm chance, e até mesmo de que aquilo ali, o basquete, ele vai ser o ponto alto da vida de muitos deles. O basquete é a única coisa que eles têm. Aí você acaba caindo no quê? Numa certa vitimização. Você reproduz esse preconceito de que você é uma vítima do sistema, de que você não tem chance, ou de que você tem que se valer por você mesmo, que ninguém está nem aí para você. Então você justifica as suas ações, cada um por si, tá? Então, no momento de você chegar, vou investir nisso aqui, vamos fazer um negócio diferente e tal, não, né? Deus não fez nada por esse bairro aqui. Aí o Coach Carter já chega com uma outra mentalidade e ele responde ali, pelo menos no filme, né, imediatamente: mas eu cresci nesse bairro aqui. Como que Deus não fez nada? Eu cresci aqui. E ele tá ali para resolver, ele tá ali, ele saiu dali, fez faculdade, foi para a universidade, né? O filho dele que estava na St. Francis é fruto dali também. Pode não ter crescido naquele bairro, como o Coach Carter, mas é filho dele. Né? Ele cresceu ali e o filho está encaminhado. Enquanto os outros alunos não estavam, o filho dele já estava encaminhado, já estava na St. Francis. E vocês viram que ele já chega ali com um acordo de uma média muito mais alta com o pai, para ele poder ir para a escola Whitman, né? Então, aparece também, gente, a que eu falei do desespero, também junto com esse desespero tem a falta de perspectiva. Você não espera nada, você não espera em nada e não espera nada. Você vai fazer o quê? Você vai ser um cara de basquete ou o quê? Ou o Timo Cruz ali. Ele fica em cima do muro, uma hora ele está no lado do crime, outra hora ele está do lado do time. Ele está ali, é um ou outro, ele não está, na verdade, nem um nem outro, né? Mas ele tá, ao mesmo tempo fica ali entre um e o outro, não tem uma terceira opção. Entendeu? É a falta de perspectiva. Então, essa história, bandido é vítima do sistema. Cara, todo mundo é. O cara que trabalha de balconista, sei lá, empacotador que ganha R$1.000, o escravo, o marginalizado, ele é vítima, o bandido é vítima, mas assim, não é que ele não possa fazer nada por ele mesmo, que ele é vítima e pronto, então tadinho dele, tá, gente? Essa história, entender que o Estado tem responsabilidade, que o Estado podia ter feito muito no governo, né? No caso lá de Richmond, por exemplo, a rua cheia de problema lá, abandonado, com lixo, com não sei o quê, não poderia ter feito muito mais, a escola precisava estar daquele jeito? Precisava, entendeu? Aí é que tá a questão. Só que não é porque eles ali, aqueles alunos ali, naquele momento, eles em parte, são vítimas, que eles têm que se entregar ou virar bandido. Agora, se viram bandido, também não deixam de ser, em parte, vítimas. O fato deles serem vítimas do sistema explica, em parte,
A trajetória, a falta de perspectiva. Mas algumas pessoas com falta de perspectiva conseguem encontrar o caminho, tá, gente? Isso não te leva a ser bandido. E você não é um coitado por ser bandido. Essa é uma fala de gente que não estuda, essa ideia de que é para passar a mão na cabeça de bandido. Entender uma coisa, endossar, apoiar, não, bandido é bonito, tadinho, é outra, não tem nada a ver, tá, gente? Tanto que no time aí agora mesmo, só o Timo Cruz, em princípio, é que está realmente sendo mostrado como alguém no crime. Por mais que hajam outros que tenham relação com droga, que não aparece, por exemplo, mas o único que está realmente ali sendo mostrado como estando realmente ligado ao crime é o Timo Cruz. Aí tem aquela situação, né, do técnico, o Timo Cruz em parte também defende o time, e o homem, no caso ali, que toma a frente, né? Mas aí quando o técnico manda ele ficar quieto, pede para ele sair, não sei o quê, aí ele tem aquela coisa de fazer valer a imagem dele, essa coisa que o pessoal fala hoje em dia aí, pelo menos aqui no Rio, né? Que eu sou sujeito homem. Isso é aparência, tá? Isso é questão de vaidade, aparência e orgulho. Aí ele acha que ele tem que fazer alguma coisa com o técnico, e ele vai pro enfrentamento ali e leva pior. Mas olha só até onde a questão da aparência te leva, né? Você não pode engolir sapo, você não pode engolir desaforo, senão você não vai ser respeitado na rua. É só aparência. Olha só o vazio que é isso, tá? Tanto que o técnico ainda fala, você tem ideia de quem eu sou? De com quem você está falando? Aí o técnico fala, pelo que eu vi, um jovem confuso e assustado. E é meio por aí, né, gente? Essa coisa do assustado, uma fala dele, do termo dele, mas em parte que eu tô falando do medo, do receio, momentos de desespero, e você sabe que lá na frente vai acontecer mais, né? Aí vem a partir da saída tem o Timo Cruz, né? Ele fala também, se alguém mais estiver insatisfeito também, que pode sair. Aí saem 2 jogadores também ali, que supostamente eram dos 2 melhores que tinham, acho que armadores, sei lá, 2 dos melhores jogadores. Mas isso é muito importante, gente, tá? Ele tem que ficar no simples. O coach Carter tem muito problema para lidar, e ele tem que ficar naquela coisa, não quer, não faz. Só fica quem quer. Não quer, não fica. Porque ele precisa, para ensinar, dos fundamentos básicos dele também ali, vamos dizer, pedagógicos, tá? Eu não sou pedagogo, mas assim, ele também precisa se ele precisa que os alunos escutem, os alunos têm que querer estar ali, têm que querer escutar, querer aprender. Se a condição envolve escutar e aprender, quem não quer aprender não vai caber, vai ser incongruente, tá? Mas a partir disso, apesar de ser muito triste ele saber que está perdendo ali 2 alunos, que pode estar perdendo ali para a morte ou para a prisão, para alguma coisa assim, ele precisa, naquele momento ainda, separar quem quer e quem não quer, para ter essa demanda e tal. Aí vem aquela coisa das verdades cruéis que eu falava no início da apresentação. Porque nesse momento ainda, gente, sai 2, vamos precisar de outros 2. Nós não somos, em geral, insubstituíveis. No geral, gente, nós somos comuns, tá? Isso vai parecer contraditório, mas são momentos diferentes. Quando tem aquele início que eu falei, eu sou o único type brain, tudo bem, em certa medida nós somos únicos. Mas eu tenho um grupo, gente, se eu falo jogadores de basquete, se eu posso agrupar jogadores de basquete por semelhança, nós somos semelhantes. Para a gente se destacar, gente, a gente vai se destacar em uma coisa ou outra. Mas assim, eu não posso chegar e falar, eu sou um psicólogo único, não tem que nem eu no mundo, e achar que todo mundo vai necessariamente achar que eu sou um psicólogo único, eu vou ser memorável. Eu falei, por exemplo, do Neymar. Gente, o Neymar, o mundo inteiro conhece o Neymar. Eu não sou conhecido nem na minha cidade, pelo menos hoje, por enquanto, sabe? Nem no meu bairro, tá, gente? Então, assim, a minha avó, por exemplo, até uma coisa até que eu fiquei um pouco impactado, assim, fiquei pensando,
A minha avó morou aqui nesse bairro da Penha, que é o bairro que eu moro, durante praticamente 100 anos. Cara, ela morreu no dia seguinte, no mesmo dia ali. Tá tudo igual, cara. Todo mundo indo fazer compra no Guanabara, ônibus, cara, todo mundo seguindo com a sua vida. A pessoa vive 100 anos ali e não muda nada, sabe? Mas é um pouco, é isso, cara. A vida, ela vai se renovando, sai uns, entram outros. No time ali, sai dois, entra dois. Tem como você ser praticamente insubstituível, mas ninguém é insubstituível. Ninguém, nem aí, novamente, né, o Neymar, o Romário, quem foi o Pelé. Se o Pelé sai do time, cara, tudo bem, prefiro o Pelé, mas se não tem Pelé, todas as outras seleções do mundo jogam sem o Pelé. Dão um jeito. E se o Pelé se machuca, entra outro. Garrincha, sai Garrincha, entra outro, cara. Né? Então, assim, isso é duro, gente. Mas é importante lembrar e saber que a gente tem que fazer valer o nosso lugar também. Né? A gente chega no lugar, a gente não é ninguém. Tem que construir uma trajetória. Talvez esse canal um dia possa me ajudar a me destacar e tal, mas não necessariamente. Hoje ainda não, sabe? Hoje ainda é um esforço. Faço meu trabalho direito, mas assim, eu sou praticamente obrigado pela ética e tudo assim, eu tenho que fazer um trabalho direito, sabe? Eu sinto uma obrigação de fazer um bom trabalho, não é, eu vou me destacar, eu vou ser maravilhoso porque eu faço um bom trabalho, entendeu? Então, é a mesma coisa com esses jogadores, tá? Muita gente está por aí achando que é especial, cara, e gente mimada e tal, achando que os outros têm que esperar por nós. Tenho ouvido falar muito de queixas de pessoas, assim, os nascidos após o ano 2000, que muita gente não está querendo trabalhar com eles porque não acatam ordem e tal, não sabe entender que as pessoas não estão ali preocupadas com o bem-estar deles, sabe? Isso é uma noção, assim, de se achar especial, gente. Isso complica muito a vida. Porque nós não somos, cara. É só em algumas poucas circunstâncias específicas da vida. Sou especial para meu filho, sou especial para minha mãe, não para o patrão. Só se eu der muito dinheiro para ele. O imprescindível. Mas isso é muito difícil. Não é, eu vou trabalhar na C&A, vou ser imprescindível. Eu vou trabalhar ali que nem eu trabalhei em hotelaria 7 anos. Nunca fui imprescindível. Sempre procurei ser um bom funcionário. Tinha empresas que eram sacanas. Eu não fui em empresas ruins, eu não era bom funcionário, era aceitável. Assim, mas eu fui entendendo também, não ficava jogando pérolas aos porcos, não, tá? Eu não dava meu melhor para quem não merecia, não. Eu não recomendo que vocês trabalhem bem, não. Quando a gente fala, dê o seu melhor, quando você entende que você está num lugar que não valoriza, não é para você dar o seu melhor, não, tá, gente? Isso daí, ó, falácia, tá? Você vai procurar, de repente, estar num lugar que você possa dar o seu melhor e tal, mas assim, não é jogar as pérolas aos porcos, tem uma diferença. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, tá, gente? E essa coisa da gente não achar que é especial é muito importante também, porque a gente, às vezes, vai perder uma oportunidade, que nem essa do time, aqueles caras que saíram ali, eles vão ter outra oportunidade em outro time, em outra escola. Aquilo ali é uma coisa que estava acontecendo ali, cara, naquele momento. Eles saíram de bobeira, perderam de bobeira, tivesse ficado um pouquinho mais. Talvez eles pudessem ter feito parte. Como aconteceu com o Timo Cruz. Ele até saiu, mas ele não abandonou de cara. Ou até o Júnior Battle também saiu, mas depois conseguiu voltar, entendeu? Pensou melhor e tal. A mãe também deu uma bronca, mas assim, aí, em última instância foram eles, né? Cara, a gente muitas vezes vai perder oportunidades por achar que a gente vai ter outra oportunidade, que o mundo vai se abrir pra gente. Não, tudo vai dar certo. Cuidado com isso, gente. Tem muita gente que fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente está perdendo a tua única oportunidade. Você não é o alecrim dourado, tá? Vê aí a oportunidade. Pô, cara, às vezes é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E não necessariamente você vai ter uma segunda chance. Então tem que ter
uma dose de realidade, tá, gente? Humildade. Nós não somos, em geral, especiais. Em geral, nós somos medíocres. Medíocre é mediano, tá? Nós somos medianos. No geral, nós somos normais. É igual você comprar pão. Ninguém vai ficar olhando, nossa, olha aquele cara comprando pão, que coisa diferenciada. Você é igual todo mundo comprando pão, quando você vai no banheiro, quando você paga a tua conta. Tu é igual, cara. Tu vai ter uma coisa, às vezes tu pode chamar atenção, cabelo grande, mas assim, é só mais uma pessoa na rua. Um tem cabelo grande, outro tem barba, outro tá de chapéu, entende? Não é especial. Cuidado com a vaidade. A vida é muito dura. Quando você acha que você é especial, você vai achar que a vida é dura. Quando você entende que um ônibus atropela qualquer um, não vai ser tão duro, cara. Porque é assim. Porque é normal, é o comum. Não normal, né? Essa palavra é complicada. Normal tem a ver com norma, tá, gente? Mas o comum é aquilo que acontece, não necessariamente por uma norma. Aí vem a segunda condição básica, tá? É o que eu tinha avisado antes ali. A primeira condição básica era o próprio contrato. A segunda condição básica é que para ele poder ensinar, os atletas tinham que ter condição física para poder executar os movimentos, aprender e executar os movimentos. Não adianta aprender na teoria e não conseguir fazer. Eles tinham que ter condição para fazer um passo mais largo, para fazer um salto, para enterrar, para sei lá o quê. Eles tinham que ter condição para executar. Então eles tinham que vir a ter essas condições. A gente vai fazer isso no canal também. As condições básicas, eu vou estar colocando sempre a condição básica. E vocês percebem que o técnico não ficava falando tanto de ataque. Ele falava, quando o time começa ali e ganha, ele vai fazer isso. Ele vai chegar, ele vai continuar, ele vai falar dos fundamentos. Tanto que esse primeiro jogo que eles ganham muito em função da condição física. O técnico mandou eles correr, depois eles se preocupam com o ataque. E o time ganhou. Não é a falta de ataque, mas primeiro a base. Não adianta você saber atacar se você não consegue correr. Você não consegue básico, entendeu? Você vai errar todo o resto. No canal também. Eu vou falar das condições básicas porque não é o discernimento final. Como é que eu lido com a minha mãe? Cara, primeiro as condições básicas, você impõe respeito, você segue alguns valores. Primeiro a condição básica, assim. Como é que eu lido com a minha mãe, por exemplo? Cara, você tem um limite do respeito, você procura ter uma serenidade, você está vendo se o que ela está fazendo é justo, injusto, você só está se queixando, você está achando que ela tem que fazer diferente. Tem muita coisa que vem antes para você dizer faz isso, faz aquilo. Se você está errado e a pessoa não leva em consideração isso, ela vai te dar um conselho, ou ela vai ajudar você a continuar errado ou vai piorar a tua vida. Sabe? Te ajudar a você ser alienado, tá? Tapado. Então, condição física para executar os movimentos, condição mental está pressuposta ali que eles têm, né, cara? A educação, o nível escolar, então pressupõe condição mental e o desejo, que foi aquela coisa, fica quem quer. Pô, vocês estão aqui porque vocês querem. Quem não quer não fica. Aí ele consegue dar tarefas, dar castigo, porque não vai todo mundo ficar saindo toda hora. Ainda tem alguns que saem. Por quê? Porque estão mal resolvidos sobre a questão do desejo. A decisão deles é enfraquecida, é fraca. Eles, quero ficar, mas muitas vezes tem uma necessidade ali. E eles não entendem que pela necessidade eles decidiram ficar. Por que acontece isso? Por uma questão também que é a liberdade. Vou falar disso depois, mas eu vou introduzir aqui esse conceito rapidamente. Liberdade e livre-arbítrio. Existe uma diferença, tá, gente? Não é a mesma coisa. Principalmente para efeitos de questões assim, filosoficamente falando. Vamos dizer aqui livre-arbítrio como algo que foi dado por Deus, tá, gente? Eu vou falar nesse sentido. A liberdade e esse livre-arbítrio não são a mesma coisa. A liberdade, ela é uma condição básica elementar, ela é anterior
ao livre-arbítrio. Por que anterior? Como assim anterior? Deus só pode conceder o livre-arbítrio porque ele poderia não conceder. A liberdade, ela antecede como condição. Ele só deu porque ele poderia não dar também. Porque já havia uma liberdade para não ter livre-arbítrio. A liberdade de poder dar ou não. Tá? Ou dar e não dar. Ali, todos eles estão e são livres para não ficar. Ai, não, mas eu tenho uma necessidade de jogar. Mas você não é obrigado a suprir sua necessidade. Tem muita gente, inclusive, que foi embora. Tem um cara que vai catar latinha. Tem gente que sai da escola e vira um milionário, que não estudou e vai viver a vida. Você não é obrigado. Mas você entende que ali é melhor e você. Qual é a necessidade? Atender não dá muito certo. Você vai. Atender um compromisso. Os pais entendem que você vai ter a chance de ter algum futuro a partir disso, que os pais dizem, né, ou fazem você ir, mas você acata esses pais, você não se rebela contra esses pais, você não foge de casa, porque você é livre para fugir de casa, para não acatar, para fazer o que você quiser. Seus pais não podem te obrigar, em última instância, a ir. Você pode fugir de casa, morar com seus tios. Só que assim, você não quer fugir de casa, você não quer crescer sem futuro nenhum, você não quer desobedecer seus pais. Então você entende que é necessário para ter um futuro. Isso é relativo. É necessário para se ter uma chance maior de futuro. Então não é necessário, absolutamente necessário. Em absoluto. Tá? É necessário se, somente se, você quiser seguir nesse caminho de entendimento de que a escola vai te levar para uma melhor condição de futuro, que a maioria faz. Você vai precisar, que é preciso. Mas entre você achar que é preciso e você dizer que você não tem opção, existe uma grande diferença, tá? E então, assim, eles não entendem que eles estão decidindo ficar. Muitas vezes você pode entender que você é refém, que você está contra a parede, você está ali contra a sua vontade, mas em última instância você ficou porque você quis. Tá? Isso é importante, gente. Quando você entende sobre a sua liberdade, você sofre menos, você entende melhor a sua situação, você deixa de ser escravo, refém. A questão da codependência dos outros, das coisas, depender de aparência, depender de resultados, de coisas materiais, tá? A tua liberdade como pré-condição básica, ela pode te ajudar a mudar o seu entendimento da sua vida e da sua vida. Tá? Futuramente eu vou falar disso em outros filmes, tá? Eu vou dar uma parada para falar de liberdade, de aspectos dessa liberdade, tá? Nisso também a gente está falando aqui, gente, das dificuldades, né? Ah, você é livre, mas não é... Gente, dizer que você é livre, você poderia não ir, sei lá, pode pensar assim que eu sou um desalmado, alguma coisa assim. Gente, não, é muito difícil você contemplar outra opção. Às vezes nenhuma opção é boa. Às vezes é a tua melhor opção, você acha que, pô, droga, você não consegue ver outra opção, ou você não consegue ver, não consegue ir atrás de outra opção. Isso é muito. Não quer dizer que a tua vida é fácil, tá, gente? O simples e o fácil não são a mesma coisa. Eu estou falando que é simples. A liberdade é um conceito que ele é relativamente simples. Mas é difícil viver. Isso eu já falei lá atrás, tá? Agora, justamente, eu quero pegar o exemplo daquele jogador do Kenny, que tem uma namorada que está grávida. Pô, tu nem resolveu tua vida ainda e tu já tem que pensar numa vida que você vai ter que cuidar. Como é que alguém que não sabe do próprio futuro consegue pensar no filho, planejar filho, querer ter filho? Como é que faz? É difícil pra caramba. Ainda assim, você é livre para assumir, para não assumir, para um monte de coisa, tá? Isso não tira a tua liberdade. Só que assim, se você é um cara correto e tal,
talvez você não consiga dar as costas, mas isso é outra coisa. Não conseguir não é falta de liberdade, tá, gente? Para tentar, para fazer, para dar as costas. Ainda tem resquícios no grupo dos pensamentos anteriores, né? Resquícios não, né? Então, né, tá começando a ideia de injustiça, quando o técnico começa a dar castigo e tal, manda eles fazerem aqueles exercícios ao suicídio, flexão e tal, aí fica aquela discussão, mas isso é injusto e tal. Eles não se atêm à ideia ali do treinador, eles querem discutir justiça, estão ainda naquela coisa de querer se defender, eles ainda não estão com o pensamento no coletivo. E, uma certa maneira, clamar por justiça, questionar, é uma forma também de ter controle, de querer ter controle. Vou usar argumentos da justiça aqui para trazer a coisa um pouco mais como um interesse, para tentar controlar aqui o esquema, ver como é que é. Quando eu suponho que eu detenho o esquema, eu sei o que vai me acontecer. Eu não fiz nada errado, nada vai acontecer comigo. E não é assim, né? Aí acontece uma coisa comigo, eu não fiz nada errado. Meu Deus, isso é injusto. Eu começo a tentar combater. Em vez de eu aceitar, compreender, tentar, né, crescer, eu tento me defender, me salvar. Eu ainda estou com aquele pensamento ainda individualista. Tá? E o técnico fala, ah, não, mas eu não fiz nada, isso é injusto. Fica aquela coisa da defesa. Aí o técnico fala, isso aqui também não é debate. Então, e como você está certo, o time vai fazer mais não sei quanto. Então ele está mostrando como é que funciona. E aí eles estão ainda tentando controlar a situação. Tá? Controlar como? Manipulando. Essa coisa da aparência, de julgar o outro, tentar manipular a opinião dos outros, tá? A nosso favor. Quem reage mal nesse momento é o Júnior Beto. Aí o técnico chama a atenção dele e ainda consegue segurar um pouco ele ali. Mas ele já estava com dificuldade. Na rua também acontece uma situação, aquela que o Timo Cruz aparece dando susto para os jogadores ali com a arma. Ele foi dar um susto, ele foi brincar, tudo bem que uma brincadeira relativamente irresponsável e tal, mas não era... Tem um contexto ali também, né, gente? Ele não foi ali para botar medo nos jogadores, nos colegas, tá? Tanto que depois ele oferece até carona pro colega ali, pro Horn, que acho que ele vai aberto e tal. No fim das contas, ele acaba parecendo ali que, apesar disso, eles têm uma relação aí, uma certa amizade, entendeu? Que aquilo ali, a questão do crime tá ali no meio, né? Como é que você vai dar as costas pro Timo Cruz, por exemplo? Como é que o Timo Cruz vai dar as costas pros outros? Então eles estão todos meio, em certa medida, eles estão misturados, né, cara? Isso é um problema que eles têm que conviver com isso. Não dá pra você, a partir de agora, eu vou me separar do crime dessas pessoas. Uma outra coisa, o efeito que tem o contrato também com os pais. Porque os pais também começaram a ser mais exigidos. Não tanto exigidos necessariamente, desculpa, mas assim, começaram a enfrentar o receio, o medo, ou a desesperança de que o filho vai perder a chance, quando na verdade o técnico está aumentando ali a condição deles, a chance deles, mas é como se eles duvidassem da capacidade do filho, ou tipo, para que tanto trabalho? Eles não conseguem ver a ajuda, tá? E aí, o principal para mim, o técnico é acusado de um certo preciosismo ali, como se fosse frescura. Isso sou eu que estou falando, tá, gente? Mas é a ideia que eu tive, a aparência que teve para mim. Inclusive, querem um técnico antigo de volta. O principal daqui que eu queria mostrar é a lente da aparência. Os filhos estão agindo ali, os filhos, né, desses pais, né, que estão reclamando, estão agindo a partir de aparências, né, que eu estou falando para vocês lá no vestiário e tal. Esses pais criaram os filhos assim. Aí você vê o quê? Esses pais só enxergam através de uma lente de uma aparência. Ah, o técnico está querendo aparecer, só pode ser. Não deve estar querendo ajudar. Se fosse eu, da maneira que eu conheço, isso é frescura. Então, assim, não tem
E o que existe? Uma especulação ou uma inferência que eu uso a partir dos meus referenciais. Deve ser frescura. Porque eu não consigo entender, então eu falo, o que pode ser para mim? Para mim isso é frescura. Por que para mim isso é frescura? Porque eu não ajo assim. Eu só agiria assim se eu estivesse sendo fresco. Eu só ajo assim, só agiria assim se eu estivesse querendo aparecer. Eu julgo a partir do meu entendimento. Porque eu não entendo. Eu uso o meu entendimento porque eu não tenho o entendimento do que está acontecendo. E eu não vou perguntar também. Eu poderia perguntar, mas eu não vou perguntar. Eu não acredito. E eu julgo mesmo assim, sem acreditar ou sem saber.